Capítulo 15. Maio 68. O Grito da Liberdade. 1974. Enquanto se preparava para voltar ao quartel, Miguel pensava como deveria abordar o domínio da religião com Fernando. Esta era mais uma etapa que lhe faltava para poder chegar a uma conclusão sobre a renúncia de Fernando de cumprir com as suas obrigações no seio do exército. Na sua opinião, esta sua posição tinha origem puramente política, o que não o beneficiava muito, mas a esfera religiosa poderia servir-lhe positivamente em termos de avaliação do seu comportamento. Não era que os objetores de consciência tivessem forçosamente ligados a uma religião, mas na sua maioria era o que acontecia, sobretudo com os seguidores das Testemunhas de Jeová. Era esta identificação que Miguel tinha que obter claramente para poder ajudá-lo o mais possível neste contexto de detido e sujeito a uma pena bastante severa. Apesar do seu pai Ricardo e do seu avô Rodolfo afirmarem ser ateus e tendo Miguel sofrido uma influência bastante acentuada da parte de ambos, Miguel tinha sempre tido uma percepção sobre a parte espiritual da vida, completamente diferente da deles. As suas reações eram muitas vezes orientadas por uma certa percepção sobre tudo aquilo que se pode considerar como invisível, o que para estes seus familiares mais diretos estava completamente fora de questão. Durante o caminho para o quartel, Miguel pensava não só na maneira como teria de abordar Fernando, mas igualmente sobre a sua perspectiva pessoal. Tudo aquilo que o fazia viver de uma forma um pouco ausente de tudo e de todos que o rodeavam. Era uma maneira um pouco distante de se situar na sociedade e esta sua forma de estar era bastante notada, mesmo às vezes criticada pela sua família e amigos. Este estado de espírito era somente compreendido pela sua mulher e a sua filha Patrícia iria herdar esta sua característica espiritual do mesmo modo que ele tinha herdado este comportamento ausente com o seu pai Ricardo, apesar deste se considerar ateu. Sim, o seu pai Ricardo tinha esse mesmo comportamento, o que não facilitou muito a relação entre ambos. Ricardo vivia absorvido pela sua profissão e pela sua intelectualidade, assegurando o seu papel de pai, de marido e chefe de família através de uma presença esporádica acrescentada de incentivos materiais que, no seu entender, iriam atenuar ou compensar a necessidade de Miguel de partilhar momentos com ele. O seu amor pelo seu filho era imenso e puro, mas a sua maneira de amá-lo era muito pessoal e ao mesmo tempo possessiva. No entanto, a concentração no seu mundo pessoal levava-o a um comportamento egoísta sem que desse conta desse facto, e a sua extrema inteligência criava-lhe a necessidade de ser reconhecido pela sua família, conduzindo-o a uma atitude de prepotência, mesmo que involuntária. Essa sua atitude conduziria a profundas rupturas no relacionamento entre pai e filho. Dirigiu-se à cela com receio de que Fernando tivesse ficado mal impressionado com o ambiente que se tinha gerado a quando da despedida da sua última visita. Essa maneira seca de se despedirem poderia ter-lhe causado possíveis inibições que prejudicariam as suas graduais confissões. Fernando estava sentado no seu leito e pareceu indiferente quando ele entrou na cela, como se estivesse à espera de ser abordado de uma maneira abusiva ou agressiva. Bom dia, Fernando. Está um lindo dia lá fora. Este mês de abril trouxe-nos uma primavera bastante prometedora. Talvez mais tarde possamos voltar a dar um passeio? Fernando não se pronunciou. Olhava fixamente para o chão da cela e parecia um pouco adormecido. O seu rosto apresentava marcas de fadiga, sendo visíveis profundas olheiras, como se não tivesse conseguido dormir. Você hoje não está com muito bom aspecto. Sente-se bem? Olhe que se quiser posso levá-la à enfermaria do quartel. Talvez não seja má ideia controlar o seu estado de saúde. Não preciso de nada. Só necessitava estar em paz e que este pesadelo passasse o mais depressa possível. Não tenho conseguido dormir em condições. 3 meses passaram e ainda me encontro aqui, sem que uma decisão tenha sido assumida pelos meus acusadores. O que é que estão à espera da minha parte? Que eu confesse aquilo que vocês querem ouvir? Eu sei que é uma situação bastante difícil, mas como eu lhe disse da última vez que falámos, não torne isto tudo num drama, num romance que termina forçosamente mal. Tudo está nas suas mãos, Fernando. Nas minhas mãos?
Era bom que assim fosse, mas você sabe que não é esse o caso. Eu compreendo que tenha que apresentar resultados aos seus superiores. No fim de contas, você também faz parte deles, não é isso? Era evidente a agressividade que se manifestava novamente na sua voz. Naquela manhã tinha um aspecto depressivo com o qual Miguel nunca tinha deparado, o que o conduziu rapidamente à conclusão de que tinha que ser o mais diplomático possível para poder obter resultados positivos. Miguel sentou-se ao seu lado esperando que essa sua atitude lhe criasse uma sensação de tentativa de aproximação e de um certo apoio. Você é inteligente o suficiente para saber que as pessoas não podem ser julgadas pela sua aparência. Não é por eu usar este uniforme que me faz mudar as minhas ideias e convicções. Mas está a servir uma causa? A causa de um regime fascista, ou não? Aparentemente sim, mas à minha maneira. E que maneira é essa? Pode ter a honestidade de me dizer? Hoje é dia de ser eu a contar-lhe uma pequena história, Fernando. Respondeu Miguel, tentando apaziguar a sua má disposição com esta ideia súbita que teve. Faz agora 6 anos, eu e mais 2 companheiros de escola decidimos abandonar o país para evitar o serviço militar. Era o ano de 1968 e partimos da estação de Santa Apolónia numa tarde de abril com direção a Paris. Santa Apolónia? Com bilhete e tudo, então? Esse não é o caso da maior parte das pessoas que abandonam o país, exclamou Fernando muito asperamente. Sim, eu sei perfeitamente que a maior parte dão assalto. Esta expressão era utilizada para aqueles que abandonavam o país de uma forma clandestina, o que envolvia riscos enormes. Para além de se ser considerado como inimigo do regime político, existia o fator da ilegalidade implicado neste ato de fuga ao serviço militar que era compulsivo. Aqueles que recorriam a esta solução não possuíam passaporte, o que era um dos estratagemas do regime para tentar impedir os jovens de fugir às suas obrigações militares. A nós os 3 foram dados passaportes e vistos para sair do país. Se me perguntar porquê, ainda hoje me ponho essa questão. Como foi tão fácil obter essa documentação? Prosseguiu Miguel. O certo é que nos encontramos no comboio, num compartimento cheio de portugueses imigrantes, rodeados de garrafões de vinho e de barulho até dizer basta, para além de estar ocupado em excesso. As famílias traziam os filhos ainda crianças, o que provocava a confusão total no compartimento. É a vida do imigrante, como se costuma dizer, proferiu Fernando. De certeza que você não estava habituado a esse ambiente. Miguel ignorou este sarcasmo da parte dele e continuou a sua descrição sobre aquela viagem. De qualquer maneira, passámos as primeiras horas do trajeto a conversar uns com os outros, antecipando os acontecimentos que nos aguardavam em França. Para nós era tudo uma aventura, para além da satisfação de podermos evitar a prestação do serviço militar. Não está a contar-me essa história para me fazer pensar que você era um revolucionário. Existe uma diferença entre abandonar o país por razões políticas ou por uma simples recusa de cumprir o serviço militar, afirmou Fernando com um olhar de ironia e um certo sorriso no seu rosto. De maneira nenhuma. Estou só a descrever-lhe certos acontecimentos que me conduziram ao despertar para uma realidade social e política diferente daquela que vivemos neste país. Sabe que tive grandes influências da parte do meu avô paterno e do meu pai, mas o contacto com outra sociedade foi fundamental para eu poder chegar a outras conclusões, nomeadamente sobre os comunistas e anarquistas. Miguel proferiu estas 2 últimas palavras com um certo receio de poder criar ideias erradas no espírito do detido sobre as suas opções políticas. Mas nesta fase do interrogatório e atendendo à maneira como os diálogos se tinham desenrolado até esse momento, não pôde evitar de começar a identificar-se. Fernando estava imóvel e olhava fixamente para o chão enquanto o ouvia. Se quiser que eu lhe diga, as minhas influências políticas, apesar de serem influenciadas por esses meus familiares, são mais flexíveis. Talvez por acreditar que o ser humano pode encontrar soluções sem mergulhar em estados de confrontação político-ideológica. Você fala muito bem, mas na realidade o que se vive no cotidiano é simplesmente a luta pela supremacia, pelo poder. Tudo o resto é o resultado dessa componente,
à qual podemos acrescentar a ganância daqueles que controlam estes elementos pela força. Sempre foi assim ao longo da história e assim há de continuar. Sim, sei que é difícil e que já não vai ser no nosso tempo que essa mudança se dará, mas tenho a esperança que algo se passará nesse sentido, mais tarde ou mais cedo. Você é um bem-intencionado, Miguel. Isso tenho que admitir, exclamou Fernando com o mesmo sorriso irónico no seu rosto. Aquela viagem passou-se no meio de uma confusão total. Pessoas que dormiam, outras que comiam e bebiam até demais. Crianças que não nos deixavam descansar e até algumas brigas entre adultos que percorriam os corredores de comboio. A um certo momento em que o nosso compartimento estava quase vazio, um homem de meia idade entrou e sentou-se confortavelmente, como se aquele fosse o seu assento reservado no comboio. Aquela personagem era bastante simpática e, após alguns momentos de convívio amical, convidei-o a partilhar as deliciosas sandes de presunto que a minha mãe Inês me tinha preparado para a viagem. Uma das nossas características é sermos amigáveis, lá isso é verdade. De pouca coisa se faz uma grande festa, observou Fernando. Estivemos a conversar cerca de meia hora, no fim da qual ele nos começou a perguntar muito naturalmente sobre a finalidade da nossa visita a um país estrangeiro. Isto depois de contar uma breve história do seu passado como imigrante em França, o que estabeleceu uma certa confiança entre nós. Os meus outros amigos de viagem, apesar de terem um comportamento amigável, mantinham uma certa distância nos seus diálogos com aquele personagem, o que não foi o meu caso. Deviam ter mais experiência da vida do que você, Miguel, daí esse seu comportamento. Sim, efetivamente. A realidade é que o resultado destes momentos de convívio com aquele homem tão simpático e de bom convívio resumiu-se quando ele se identificou como fazendo parte da PIDE, solicitando-nos a entrega dos nossos passaportes antes de abandonar o compartimento. Pode imaginar qual foi a nossa reação. Ficámos a trocar olhares entre nós sem sabermos o que fazer e a adivinhar o pior. Posso imaginar, sim senhor. Está a ver quão traiçoeiros são esses indivíduos, disse Fernando quase gritando. Apesar de ele nos ter afirmado que aquele seu procedimento fazia parte das suas funções, ficámos os três com a dúvida se iríamos conseguir terminar a nossa viagem ou ficar na fronteira e voltar no próximo comboio. Isto na melhor das possibilidades. Começámos imediatamente a tentar recordar tudo o que lhe tínhamos contado, não fosse o caso de haver alguma coisa que nos tivesse identificado como oponentes ao regime fascista. E na realidade eram oponentes ou não? No caso dos meus amigos, penso que não eram oponentes, mas simplesmente tentavam escapar às suas obrigações militares. Penso que não tinham uma consciência política muito definida. Quanto a mim, existia uma rejeição total do sistema por influência dos meus familiares. Mas devo confessar que o meu objetivo principal era idêntico ao deles. Tive simplesmente a sorte de não manifestar as minhas ideias políticas durante a conversa que tive com o Polícia do Estado. Posso dizer a palavra sorte porque tinha sido habituado com o meu avô Rodolfo a falar em voz alta sobre tudo aquilo em que acreditamos. O que eu fazia frequentemente em lugares públicos, quando estava na companhia de amigos de escola. Ainda hoje me pergunto porque é que nunca tive nenhum problema por causa desse comportamento. O que podia ter conduzido igualmente a que os meus pais fossem importunados pela polícia política. Normalmente a primeira coisa que eles pensariam era que tinha sido em casa que eu tinha aprendido a falar assim. E o que é que o levou a mudar de ideias e voltar a este país para cumprir com o serviço militar? Esta narração que eu lhe estou a fazer é precisamente para lhe mencionar alguns acontecimentos que me levaram a reconsiderar a minha decisão de abandonar o país. Este episódio que lhe contei sobre o polícia, por exemplo, foi o primeiro contacto que tive com um representante do regime fascista e um daqueles que normalmente todos temem. Essa é a postura clássica de um bufo, traiçoeiros como tudo. O termo bufo era dado a todos os informadores da PIDE, aqueles que denunciavam os vizinhos, colegas de trabalho e até mesmo membros da família. Durante o percurso e percorrendo o território espanhol, passámos o tempo a pensar se os nossos passaportes nos seriam devolvidos e se não iríamos ser interrogados antes de nos obrigarem a voltar a casa. Num dado momento, decidimos percorrer os corredores do longo comboio que nos conduzia a Paris
E finalmente, já perto da locomotiva, encontramos um compartimento reservado aos polícias, onde vários deles verificavam os passaportes dos passageiros que se amontoavam numa mesa. Devem ter devolvido os passaportes quando chegaram à fronteira de França, não foi? Sim, efetivamente, começaram a convocar os passageiros pouco a pouco, compartimento por compartimento. Alguns permaneciam mais tempo do que os outros, consoante o nível de suspeita que pudessem ter em relação a uma pessoa, até que finalmente chegou a nossa vez. Quando entramos, fomos recebidos com um sorriso da parte do polícia, com quem tínhamos confraternizado e que exclamou: "Então, rapazes, estão bem dispostos e preparados para fazer amor com as francesas?" Pelo que não pudemos evitar uma gargalhada coletiva, a nossa um pouco amarela e da parte dos polícias que se encontravam no compartimento. Naquele momento nem o Fernando pôde evitar uma gargalhada. Às vezes as anedotas servem de filtro contra as diferenças de maneiras de ser ou ideológicas, acabando por harmonizar um possível ambiente de hostilidade. Ambos surpreenderam-se quando riam às gargalhadas, o que não agradou absolutamente nada ao oficial que acabava de chegar à porta da cela. Subitamente, a voz do Tenente Freitas soou através da pequena janela. "Isto afinal é uma prisão ou uma sala de recriação, Cabo Miguel? Mas que confiança é esta entre você e o detido? Não está nas suas funções de inquiridor agir de uma maneira tão amigável. Como é que quer obter resultados que não sejam influenciados por esta abstenção à regra?" Miguel e Fernando cruzaram um olhar cúmplice e comprometedor, sem evitar que um certo sorriso continuasse a permanecer nos seus rostos, mas desta vez representando uma certa ironia e sarcasmo. "A culpa foi inteiramente minha", exclamou Fernando, o que surpreendeu profundamente Miguel. "Não, meu tenente, fui eu que introduzi uma pequena anedota no meio deste inquérito." "Anedota é este inquérito, Cabo Miguel, uma verdadeira anedota. Não pense que vai obter resultados positivos com esta sua forma de interrogar o detido. E também quero que saiba que vou fazer os meus possíveis para que nunca mais lhe sejam atribuídas estas funções", retorquiu o tenente com um ar ameaçador, com o seu rosto avermelhado e cólera na sua voz. Nesse momento, Miguel saiu da cela e pediu ao tenente para o acompanhar. Num canto afastado da cela de Fernando, Miguel dirigiu a palavra ao tenente. "Com todo o respeito, meu tenente, se tiver intenções de me interditar este tipo de missão, até lhe agradeço, porque estas funções não me agradam mesmo nada e não têm nenhuma ligação com a minha especialidade militar. Se o fiz, foi por respeito ao nosso comandante." "Acredito que sim, Cabo Miguel. Até acredito que você não tenha nada a ver com os nossos princípios militares e políticos. Isto pela sua forma de conduzir este inquérito." "O meu tenente está livre de me dispensar destas funções. Agradeço que fale ao nosso comandante ou então que nunca mais interfira nesta minha missão, nem insinue que eu seja um dissidente", respondeu Miguel com uma certa irritação na sua voz. As reminiscências da irascibilidade de Rodolfo estavam a manifestar-se e quando isso se dava não eram importantes as consequências que pudessem advir dessa reação. "Se estivesse nas minhas mãos já o tinha feito há bastante tempo atrás, Cabo Miguel. Mas creio que vou tratar deste assunto definitivamente." "Sim, meu tenente, agradeço que o faça. Agora, se me permite, vou continuar o meu inquérito com o detido", disse Miguel, voltando as costas ao seu superior e dirigindo-se novamente para a cela. Quando entrou, Fernando dirigiu-lhe um ar interrogador. "Espero que não tenha tido problemas por minha causa." "Não se preocupe com isso. Este indivíduo anda à procura de conflitos já há bastante tempo e as suas razões não se restringem unicamente à sua detenção, nem ao inquérito em curso, mas também têm a ver com a minha pessoa. Penso que não vai surgir nenhum problema porque o nosso comandante sabe perfeitamente quem eu sou e como eu atuo em relação a terceiros. Sobre as minhas opiniões políticas também não poderá fazer nada porque não existem elementos que me possam identificar clara e diretamente, para além de estar a cumprir o serviço militar. É mais um chico fascista, é o que é." Miguel ignorou esta observação e retorquiu. "Onde é que íamos com a nossa conversa? Ah, sim, estava a contar-lhe sobre o polícia que nos reteve os passaportes. Bom, depois de ter brincado daquela maneira, começou a distribuir os documentos, pronunciando o nosso nome a cada vez que o fazia, não após dirigir um olhar interrogador a cada um de nós.
Os meus companheiros foram os primeiros que ele chamou e a quem referiu que existia a obrigação de voltar ao país para cumprir o serviço militar, como se fosse um procedimento que ele deveria mencionar a quando da entrega dos passaportes. Quando lhe dão um passaporte já sabem quem você é. Isso não é feito ao acaso e também tem que se ter em consideração que eles não precisam de toda a gente no serviço militar. Entretanto, quantos mais saírem do país, melhor, porque diminui o número de necessitados pagos pelo Estado, mesmo que seja uma miséria, observou Fernando. Eu sei, felizmente não nos pronunciámos sobre o regime político, senão teria sido um problema. De qualquer modo, quando chegou a minha vez, o polícia ordenou aos meus amigos para saírem do compartimento e disse-me: quero que saibas que foi por causa de ti que os deixamos sair do país. Normalmente aqueles que fogem ao cumprimento do serviço militar não se deslocam em grupos, o que pode chamar a atenção à polícia da fronteira. No entanto, agradou-me a tua maneira de ser simples e espontânea quando passámos esses momentos juntos, e também da tua comida, que era deliciosa. E começou novamente a rir. Sei que precisas da presença deles nesta aventura que vais enfrentar, portanto podem ir descansados. Talvez eu vos encontre novamente a quando do vosso regresso. Disse com um ar irónico, como que querendo transmitir que sabia que não o faríamos. Tiveram sorte com esse polícia. Isso não é muito comum acontecer. Talvez tenha realmente sido devido ao seu caráter pacifista. Este é um exemplo flagrante de que não é com vinagre que se apanham moscas, Fernando. De qualquer maneira, e para continuar, recebemos os passaportes de volta e saímos na Gare de Caminhos de Ferro para apanhar a correspondência com o comboio que nos levaria a Paris, a cidade dos poetas e artistas. Eu costumava chamar esta cidade a capital intelectual do mundo e penso que assim continuará. Miguel notava que o comportamento de Fernando se ia transformando pouco a pouco. Ouvia atentivamente esta sua narração de acontecimentos, como se através dessas palavras pudesse igualmente identificar o seu interrogador de uma maneira mais profunda e exata. Naquele momento, interrogador e detido jogavam o mesmo jogo de palavras e interpretações. Chegámos no princípio do mês de abril, um período conturbado na cena política francesa. O primeiro mês foi atribulado em termos de encontrar trabalho, mas finalmente cada um de nós seguiu um caminho diferente. Eu na construção civil, como pintor de exterior, e os meus amigos como empregados de uma empresa de publicidade que fabricava objetos em plástico e imprimia pósteres e cartazes publicitários. Trabalhávamos como escravos, às vezes quase 14 horas por dia, mas não tínhamos outra alternativa por não estarmos legalizados em França. Apesar de estarmos a ser explorados, todo o dinheiro que pudéssemos ganhar era pouco. Esta foi também uma maneira de conhecer os meandros do trabalho clandestino naquele país e igualmente até que ponto os franceses podem ser racistas. Racistas existem em todos os países, Miguel, até mesmo nos seios naturais. Até aqui em Portugal os portugueses se discriminam entre eles, eu faço ideia como eles se portam no estrangeiro, observou Fernando. Efetivamente e tristemente esse é o caso, mas tínhamos que nos sujeitar a essas condições sem nenhuma alternativa possível. Durante os fins de semana, mais concretamente aos domingos, único dia livre da semana, percorríamos as ruas de Paris e íamos-nos integrando lentamente na maneira de estar dos franceses. Por um lado, verificávamos a presença de um intrínseco chauvinismo na sua postura na vida. Por outro, éramos forçados a admirar a sua intelectualidade igualmente intrínseca ao nível da classe universitária e que correspondia à nossa classe etária. Não é por mero acaso que Paris é também a capital do existencialismo. Na realidade, a nossa chegada correspondeu aos acontecimentos que ocorreram no mês de maio e junho, em que os estudantes se manifestaram contra os métodos de ensino nas universidades, para além de outros valores políticos que se identificavam com ideologias marxistas. Achei extraordinária a coragem que eles tiveram, sobretudo vinda de intelectuais, a prova de que a consciência política não tem nenhuma relação com as diferentes classes sociais. Fernando esboçou um leve sorriso ao ouvir esta última frase, fazendo Miguel lembrar-se que no início deste interrogatório ele lhe tinha chamado aristocrata. Tenho a certeza que até aristocratas estavam presentes nessas manifestações, observou Miguel num tom irónico.
Provavelmente existiam alguns burros inteligentes no meio desses universitários. Repostou Fernando, quase a rir-se à gargalhada, pelo que o ambiente da brincadeira voltou a dominar o clima do interrogatório. Assisti ao movimento operário solidarizar-se com o dos estudantes e isso para mim foi muito importante. Para alguém como eu, que vivia desde o seu nascimento sob um regime fascista, esta experiência era a prova de que fenómenos sociais daquela natureza também se poderiam produzir em Portugal. Também lia nos jornais sobre as manifestações ocorridas nos Estados Unidos contra a guerra do Vietnã e achei extraordinário a solidariedade manifestada pelos estudantes franceses em relação a essa causa. Continuou Miguel com uma expressão de fascínio nos seus olhos, como se estivesse novamente a viver todos aqueles acontecimentos, uma reação que não passou desapercebida aos olhos do detido. Esse foi o período de convergência de manifestações políticas a um nível internacional. Na China, atravessavam o período da Revolução Cultural e havia uma agitação em ambos os lados da cortina de ferro. Penso que o mais importante foram os acontecimentos que se passaram em Praga. A população mundial e, sobretudo, europeia, abriu os olhos para o que era a verdadeira ditadura, acrescentou Fernando. À medida que este diálogo se ia desenrolando, Miguel apercebia-se que Fernando começava a ficar mais confiante em relação ao seu perfil político. Esta atitude era proveniente não só do conhecimento de ambos sobre estes acontecimentos políticos, mas também por causa da maneira emotiva como eles eram exprimidos, o que era facilmente identificável. Naquele momento havia uma sincronização de ideias e uma afirmação complementava ou completava a outra. A França estava completamente paralisada e as manifestações eram intermináveis. Ao vê-los nas ruas de Paris, sentia a energia emanada da união do povo, da classe trabalhadora em sintonia com a classe intelectual, e isso era lindo. Era tão bonito que foram esses acontecimentos que me influenciaram profundamente a voltar a Portugal. Por acréscimo à razão principal, que era voltar para a companhia da minha atual esposa. Você já sabia que ia correr o risco de ser enviado para a guerra nas colónias portuguesas e sob um regime fascista. Deve gostar muito da sua esposa, interrompeu Fernando. Sim, é verdade. A minha mulher e agora a minha filha são as pessoas mais preciosas que eu tenho neste mundo. Hoje sou pai de uma adorável rapariga que nasceu um ano depois de eu voltar a Portugal. Fernando olhava para ele com um ar surpreendido. Verificava-se na sua expressão que aprovava a sua atitude em relação à sua futura esposa, os sentimentos que prevaleciam em relação ao risco de ter que se juntar à guerra colonial. Quando estava em França, vi naqueles estudantes os nossos universitários de Coimbra. Imaginei a nossa classe operária a mobilizar-se e a juntar-se à nossa juventude estudantil. No meu subconsciente tive quase a certeza de que seria possível fazer o mesmo em Portugal. O que me deu ânsias de voltar e a explicar aos meus amigos e colegas tudo aquilo a que eu tinha assistido. Naquela altura, o meu primo, que tinha emigrado para a França há bastantes anos atrás, trabalhava no jornal François e tinha acesso a muita informação que ainda não se tinha tornado pública. O que fazia aumentar a minha angústia de não poder transmitir aos meus compatriotas o que se estava a passar e, sobretudo, a maneira como tudo ocorria. Imagino que lhe tivesse causado uma certa frustração. Se eu estivesse no seu lugar, tinha-me envolvido nessas manifestações, só por uma questão de solidariedade. Tenho quase a certeza de que haviam muitos estrangeiros no meio dessas manifestações, proferiu Fernando. Sim, de facto haviam. O governo afirmava que existiam elementos comunistas que fomentavam e que mesmo organizavam essas manifestações, sobretudo quando se verificava uma sincronização entre os movimentos estudantis e os operários. Foi um período em que todos os partidos manifestavam a sua presença em todo este contexto de ação política. O período gaulista encontrava-se nos seus últimos dias de existência e até a extrema-direita criticava o general. Tudo isto conduziu a múltiplas situações extremamente difíceis de identificar no decorrer dos acontecimentos em maio e em junho de 1968. E posso perguntar-lhe sobre a sua opção política dessa altura, no caso de ter que adoptar por uma? Pronunciou Fernando com um olhar intenso, direto e inquiridor, mesmo com um certo brilho nos seus olhos. Devo-lhe confessar que as minhas influências políticas estão concentradas à volta de todos os princípios que o meu avô paterno me relatou.
Não posso dizer que tenha sido um ensino, mas sem dúvida que a sua linha claramente revolucionária me transmitiu noções sobre a solidariedade que é necessária à coexistência entre a classe intelectual e a classe trabalhadora. Aliás, esse facto foi comprovado pelo próprio quando participava ativamente nas atividades anarquistas no tempo da monarquia. Naquele tempo, escritores, médicos, engenheiros e artistas foram uma peça fundamental na luta contra o regime político em vigor. Verifique que a classe intelectual tem muito valor para si, Miguel. Veja em si a tendência de a defender mais do que a classe operária. Não pense nisso. O que eu penso é que existirão sempre diferenças entre as classes sociais. Isto devido às possibilidades financeiras que existem nesses vários contextos sociais. O que eu não aceito na classe intelectual é qualquer tipo de discriminação pelo facto de terem um estatuto mais elevado na pirâmide social. Em contrapartida, não posso aceitar que a classe operária se considere superior a qualquer outra pelo facto de basear o seu trabalho numa prática laboral. Penso que seria fácil demais passar um dia inteiro a dar marteladas numa parede, a sentar blocos de cimento ou andar com caixotes às costas e chegar ao fim do dia afirmando que se tem mais direitos do que um universitário, um engenheiro ou um médico só porque não tiveram a possibilidade de estudar. Devo confessar que é uma maneira diferente de interpretar esses dois contextos. Nunca tinha analisado as diferenças sociais nessa perspectiva. Não penso que uma classe social ou outra possam ter argumentos válidos para sustentarem qualquer teoria discriminativa que seja. Mas também posso exprimir a minha opinião de que normalmente essa discriminação parte da classe trabalhadora. Isto dada a sua incompreensão sobre a dependência social existente no seio da sociedade. Penso que a humildade e simplicidade não dependem da classe social, mas sim da nossa formação individual. Já encontrei muitos ricos humildes, mas para lhe dizer a verdade, encontrei mais pobres arrogantes. Essa sua conclusão pode ter origem no tipo de discriminação que acabou de mencionar sem você se aperceber disso, interrompeu Fernando. Não tenha essa ideia. Só me permite de analisar o comportamento humano, mantendo uma certa imparcialidade. Tudo tem uma explicação e todos os contextos sociais devem ser interpretados de uma maneira neutra para se poderem encontrar soluções lógicas para os conflitos existentes. Para além das diferenças sociais, existem também as diferenças de mentalidade, que já por si são o resultado indireto das primeiras. Ouvindo falar dessa forma, Miguel, posso compreender que possua uma teoria bastante construtiva, mas lamento dizer-lhe que esse tipo de soluções serão impraticáveis, desde que continuem a existir regimes que dominam a população a partir dos métodos ditatoriais e que promovem intencionalmente a ignorância no seio da classe trabalhadora. Essa sua teoria é essencialmente intelectual, mas na prática nunca funcionará sem primeiro cortar o mal pela raiz. Penso que tem razão, Fernando, mas tenho a certeza de que o tempo faz tudo. Existe um processo imparável no espírito das populações e como resultado da evolução tecnológica e dos meios de informação que são inerentes a esse fenómeno evolutivo. Estou convencido que o que nos espera é uma confrontação gradual de intelecto que mudará as mentalidades na medida em que as novas gerações interpretarão esses contextos de uma maneira mais construtiva. Intelecto contra intelecto, poderemos chamar-lhe, ou inteligência contra inteligência, em vez da brutalidade e ignorância que remonta ao tempo dos gladiadores romanos. Você é um visionário, Miguel. Seria bom que tudo isso se concretizasse sem que uma só gota de sangue fosse derramada, ou que nenhuma vida fosse desperdiçada no meio dessa mudança que referiu. Os profetas não eram mais do que visionários. O Mahatma Gandhi foi considerado um profeta por alguns, mas na realidade a diferença entre ele e os outros era a sua perspectiva construtiva e pacífica em termos de libertação e independência da sociedade hindu e muçulmana. Pois, mas isso não evitou que a guerra civil tivesse lugar entre eles e após a independência. Muito menos evitou que ele fosse assassinado por aqueles por quem ele se sacrificou quase toda a sua vida. Como vê, a partilha do poder adultera sistematicamente todos os ideais políticos, sociais e religiosos. Sempre assim aconteceu durante a história da humanidade.
Sim, de facto, o poder e a ganância minam a mente dos seres humanos. É por esse facto que existem poucas pessoas como o Gandhi, dispostos a serem crucificados por um ideal que transcende todos os objetivos políticos, dado o seu caráter humanista e espiritual, respondeu Miguel. Mas tudo isto só para lhe dizer que o que se passa no meu interior não corresponde obrigatoriamente à imagem que você tem sobre a minha pessoa, apesar da minha posição de inquiridor e representando um regime ditatorial. Sobre a espiritualidade falaremos mais tarde. Por hoje limitei-me a falar sobre a minha pessoa, tentando fazê-lo despertar para uma nova perspectiva em termos de cooperar neste inquérito. Agradeço essa sua franqueza. Penso ter identificado um pouco a sua perspectiva política, que acho bastante interessante. Isto apesar de não poder localizar em que área política você se situa. Já é bom saber que é contra a ditadura. Mas agora diga-me francamente, Fernando, você acha que a maioria do povo português está de acordo com a ditadura em vigor? Você acha que todos os militares são fascistas pelo facto de serem obrigados a cumprir o serviço militar? Pela primeira vez, uma certa indignação tinha-se apoderado involuntariamente de Miguel. Você acha que todos os intelectuais são fascistas só por terem nascido com mais possibilidades do que aqueles que têm que enfrentar a pobreza? Por amor de Deus, Fernando. Chama-se a isso fanatismo e normalmente essa atitude conduz à cegueira, à discriminação, no final à ignorância. Fernando ficou verdadeiramente surpreendido com esta reação súbita que se apoderou de Miguel. Podia-se verificar isso na sua expressão, no seu olhar, como se tivesse acordado para uma realidade que tinha ignorado durante bastante tempo. Por uns longos momentos ficaram a olhar-se mutuamente. Fernando não sabia o que dizer e Miguel esperava uma reação da sua parte, quando subitamente alguém bateu à porta da cela. Cabe Miguel! É para lhe dizer que entramos em estado de prevenção. Aquelas palavras quebraram o silêncio glacial que reinava momentaneamente naquela pequena cela e foram ao mesmo tempo miraculosas. Ambos escutaram o sentinela, entreolharam-se e começaram a sorrir. O dia era o 24 de abril de 1974. Ao abandonar a cela, Miguel voltou-se para trás e disse: "Anime-se, uma nova primavera está para chegar, Fernando."